O tema de hoje, muito pedido, é sobre os alérgicos e as vacinas. Primeiro, a gente precisa entender sobre qual vacina da Covid que eu vou receber. Existem hoje as vacinas dos laboratórios Pfizer-BioNTech, da Moderna, de Oxford AstraZeneca e a Sputnik. No Brasil, as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que é a Coronavac, e pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, forneceram seus dados à Anvisa e obtiveram uma autorização emergencial em 17 de janeiro. Cada vacina possui um componente antigênico, um conservante, e se você tem história de reação grave a vacinas, é bem importante conversar com seu médico antes de recebê-las. Se você tem alergia respiratória, rinite alérgica, asma, pode e deve vacinar. Se você tem alergia a ovo, pode vacinar. Se você tem outras reações alérgicas, incluindo reações alérgicas graves, não relacionadas com vacinas ou terapias injetáveis, como de alimentos, como animais de estimação, venenos ou alergias ambientais, alergias a medicações orais, não são contraindicações nem indicativas de precaução para a vacinação. O uso da vacina Covid-19 da Pfizer, por exemplo, em pessoas com um histórico de alergias graves, foi temporariamente interrompido no Reino Unido depois que 2 profissionais de saúde tiveram reações anafiláticas no início de dezembro. A Agência Reguladora Britânica de Medicamentos e Produtos de Saúde declarou que qualquer pessoa com histórico de anafilaxia a uma vacina não deveria receber essa vacina da Pfizer. No entanto, a mesma agência reguladora revisou sua posição em 30 de dezembro com base na vigência de mais de 1 milhão de pessoas vacinadas, tanto no Reino Unido quanto na América do Norte, e concluíram que não existiam evidências de risco aumentado de anafilaxia com a vacina Pfizer entre pessoas com história de alergia, mas alertou que pessoas que tiveram uma reação alérgica à primeira dose dessa vacina ou que já tinham tido alguma reação a qualquer um dos seus componentes não deveria recebê-la. A mesma conduta será tomada com qualquer outra vacina. O relato de alergia como sinônimo de anafilaxia é preocupante porque são coisas diferentes. A Organização Mundial da Saúde no Brasil descreveu que 30% da nossa população possui algum tipo de alergia, que engloba síndromes clínicas múltiplas como rinite alérgica, como asma, como anafilaxia, como conjuntivite, eczema, dermatite de contato, alergia alimentar, urticária, seja causados por alimentos, aeroalérgenos como poeira e pólen, e torna-se fundamental que a gente entenda que essa população alérgica precisa ser melhor orientada. A anafilaxia é uma reação alérgica aguda e muitas vezes grave que começa subitamente entre menos que 1 minuto e até poucas horas após a exposição a um alérgeno ao qual a pessoa desenvolveu algum tipo de hipersensibilidade. E que se ela não for socorrida rapidamente, isso pode ser fatal. Eventos de hipersensibilidade foram observados em 0,6% dos participantes que receberam a vacina e 0,5% do placebo no ensaio clínico da Pfizer-BioNTech e 1,5% no ensaio da vacina Moderna versus 1,1% no placebo. A anafilaxia não foi observada nos ensaios clínicos da Pfizer ou da Moderna, mas reações anafiláticas foram relatadas fora dos ensaios clínicos. Então, as vacinas da Pfizer e da Moderna não são formuladas com qualquer alimento, medicamento ou látex, as tampas dos frascos não são feitas com látex e também não existe contraindicação ou precaução de vacinação para pessoas com alergia ao látex. Ambas contêm o recipiente polietileno glicol, utilizado como um estabilizante da vacina. As vacinas AstraZeneca e a Johnson Johnson, atualmente em desenvolvimento, não contêm o polietileno glicol e sim o polissorbato. Apesar de raro, tanto o polietileno glicol como o polissorbato podem desencadear reações anafiláticas. A vacina Oxford AstraZeneca, que é da Fiocruz, não contém polietileno glicol e isso faz ser uma alternativa para essas pessoas que têm histórico de alergia a essa substância. No entanto, existe alguma reatividade cruzada entre o polietileno glicol e o polissorbato 80, o ingrediente da vacina Oxford AstraZeneca. Então, se você tem alergia a outras vacinas, precisa ficar atento. Procura saber se você tem alergia a qualquer um dos componentes dessa vacina, que pode ser hidróxido de alumínio, hidrogênio fosfato de sódio, dihidrogênio-fosfato de sódio, cloreto de sódio e hidróxido de sódio na vacina da Pfizer, por exemplo. Se houver dúvida, procure o seu médico e converse com o seu médico. E para essas pessoas com alergia específica ao componente da vacina,
Ainda pode ser possível vacinar, porém o médico precisa avaliar os pacientes que relatam alguma reação vacinal alérgica, alergia a medicamento injetável ou polietileno glicol, e fazer a triagem deles naqueles capazes de prosseguir com a vacinação com os 15 a 30 minutos de observação da rotina pós-vacina, ou então aqueles que requerem um teste cutâneo para polietileno glicol ou polissorbato antes da vacinação. Ou então, uma terceira chance, escolher outra vacina com componentes não indutores de alergia naqueles que querem receber a vacina. O CDC considera que um histórico de reação alérgica grave ou mesmo anafilaxia que necessitou do uso de adrenalina ou norepinefrina após qualquer outra vacina ou terapia injetável deve indicar a monitorização desses pacientes por 30 minutos após a aplicação de vacina em local preparado para tratamento de anafilaxia. Todas as outras pessoas devem ser observadas 15 minutos após a aplicação da vacina para a gente monitorar a ocorrência de reações adversas imediatas. Isso é obrigatório. Lembrando que, como todas as vacinas injetáveis, acompanhamento médico apropriado, supervisão devem estar sempre disponíveis no caso de um evento anafilático após vacina. Por isso é muito importante ressaltar que a história de alergia grave não impede a vacinação, a menos que a alergia seja a vacina ou aos seus componentes, mas exige avaliação médica prévia. Para todos entenderem, a alergia é específica ao antígeno, embora pessoas com alergia a um medicamento possam ser mais suscetíveis a outras alergias a medicamentos do que a população em geral. Mas por que a gente está falando disso? Porque isso aumenta o medo, que não justifica se você tem informação e se esses eventos não são tão frequentes, entendem? Pesquisas têm relatado que a disposição do público em ser vacinado com uma das novas vacinas de Covid-19 varia de 67% a 90%. Não se vacinar é ruim para mim, para você e para o outro. Isso pode levar a surtos da Covid-19 novamente e a certeza que nós nunca nos livraremos dessa doença, com seus impactos econômicos, sociais, psíquicos e na saúde de uma forma geral. Ainda necessitaremos de bloqueios locais, dificuldades nas respostas à pandemia, a gente ainda vai ter se a gente não se vacinar. A minha mensagem final é para aqueles que ainda hesitam em receber a vacina. Acreditar na ciência, na educação, na maior informação, no acesso, na civilidade, na generosidade. E, de novo, um debate. Isso desarma qualquer um no movimento anti-vacina. Os serviços de vacinas devem estar preparados para fornecer informações, explicar a diferença entre alergia grave, moderada e leve e esclarecer sempre. As opiniões das pessoas sobre vacinas precisam ser ouvidas, debatidas, com entendedores do assunto e dos fenômenos que a envolvem. Deixe o papo com o vizinho ser leve com assuntos que a gente domina. E para nós, profissionais de saúde, desejo que mantenhamos uma comunicação aberta e, se a vacinação for recusada, tranquilize as pessoas para que elas possam retornar quando mais decididas a receber a vacina. Rumo à maior cobertura vacinal de todos os tempos é o que eu desejo para mim, para você e para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo e compartilha. Fiquem com Deus. Se protejam.